Pessoal, vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros, que em tese começa amanhã, né? Será que vai ter greve mesmo? Greve provavelmente vai ter, mas será que ela vai ser significativa, que vai realmente parar muita coisa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Como Eu Sugiro Uma Pauta, Bruno Bagatini, impressora do Paulo Guedes, Alguém Sem Importância, Rodolfo Andrello, Luke Bobrovnikov, sommelier de político e Bolsogalo, o terror da vizinhança. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa greve dos caminhoneiros já está marcada há algum tempo. Realmente, de fato, os combustíveis no Brasil estão absurdamente caros, a coisa está subindo muito de preço, isso prejudica os caminhoneiros, prejudica todo mundo, na verdade, porque mesmo quem não tem carro, meu amigo, acaba pagando isso na conta da inflação no final das contas, né? O aumento de preço de verduras, produtos e coisa e tal, não tem jeito, o dinheiro tem que vir de algum lugar, quem acaba pagando é quem consome no final das contas. Então, houve uma série de tratativas, os caminhoneiros, eles são, em princípio, muitos deles, alinhados a Bolsonaro, mas tem muitos também que são contrários, né? E mesmo sendo alinhado a Bolsonaro, é lógico, eles não vão deixar de fazer uma greve que é interesse deles, né? Houve até uma reunião que foi desmarcada, a greve ganhou força dentro da categoria, mas isso já foi há alguns dias aqui, né? Já passou algum tempo, né? E depois também as empresas disseram que iam apoiar os caminhoneiros, a CNT, o governo e a CNT descartam a greve, dizem que não vai ter. Os sindicalistas estão dizendo que vão apoiar a paralisação dos caminhoneiros dia 1º, né? Mas a gente tem notícias também que, afinal, vai ter greve ou não? Tem gente dizendo que tá muito quente isso daí, e tem gente dizendo que a adesão não é tão grande assim. No final das contas, as notícias que vocês veem aqui é no sentido de que mais greve vai ter. Provavelmente vai ter caminhoneiro que vai parar e coisa e tal, vai ter alguma greve. Mas, na prática, não deve ser nada similar ao que aconteceu em 2018 ou em outras greves em que realmente você teve uma interrupção significativa do trânsito, né, do transporte, e realmente chegou a faltar coisa. Aqui no Rio estava difícil achar verdura, legumes, essas coisas no supermercado. Realmente em 2018 aquela greve marcou bastante, deu muita preocupação para todo mundo, né? O motivo de eu achar que não vai ter a greve agora, ou pelo menos que ela não vai ser uma greve significativa, não vai ser uma greve grande, é justamente porque os caminhoneiros, no final das contas, fizeram aquele movimento todo, pararam tudo, tiveram eles próprios muito prejuízo, porque o caminhoneiro ficar parado também tem prejuízo, né? Ele não está trabalhando, não está gerando dinheiro. Então, eles investiram naquela greve e no final o que eles ganharam daquilo? Não ganharam nada. É o que eu falo para vocês, o grande problema é esse, achar que o governo resolve algum problema é um erro, o governo não resolve problema nenhum. O governo só atrapalha as coisas, o governo só prejudica as coisas. Então, os caminhoneiros fazerem greve, agora, muitos deles temem o mesmo resultado, eles vão parar, vai ter dor de cabeça, vai faltar coisa, não sei o que lá, eles vão ser criticados, não sei o que lá, e no final das contas, vai resolver alguma coisa? Não, não vai, porque o combustível é um preço internacional, não tem jeito, esse negócio, no final das contas, o governo poderia subsidiar o combustível, como eles fazem lá na Argentina, né? Parece que tem muito brasileiro indo abastecer na Argentina, porque lá na Argentina eles congelaram o preço da gasolina. Ok, mas isso aí é o governo subsidiando, está imprimindo dinheiro para fazer isso daí. Repara o problema para os argentinos disso, né? No final das contas, eles estão pagando com a desvalorização do peso por esse valor mais baixo do combustível. Isso vale a pena no final das contas? Não, é lógico que não. Para eles é terrível isso, né? Então, no final das contas, congelar o preço do combustível no Brasil também não resolve nada. Eu acho que, sinceramente, o que tinha que ser feito é o que o pessoal está tentando fazer de alguma coisa em termos de congelar ICMS, diminuir o imposto, não sei o que lá. Isso seria uma coisa bastante razoável de acontecer para tentar frear essa crise, mas de qualquer forma eu adianto para vocês. Tá? O valor do barril de petróleo atual está aqui, ó, tá subindo constantemente. Estava em 40 dólares em 2020, já está em 70 e tantos, na verdade o valor aqui atual é 84 dólares o preço do barril Brent, de petróleo, que é um indicador dessa área aí, né? E olha, tem gente falando que esse valor vai chegar a 200 dólares. Então, meu amigo, o preço subiu, repara que subiu bastante, dobrou o preço do petróleo, então o preço do combustível subiu igualmente, também dobrou o preço do combustível, e é só o começo, meu amigo. Se isso realmente chegar a 200 dólares, que é o que eles estão prevendo, se prepara, vai ter muito aumento de combustível. Gasolina, R$20 é o que se imagina muito em breve. Bom,
Agora, é uma coisa curiosa você ver esse gráfico aqui também, por um outro aspecto, né? Se você pega agora de 2020 para 2021, você vê que ele subiu bastante. Mas se você pega um período um pouco maior, você vê que ele não está tão fora da realidade assim. Ele teve uma queda muito grande em 2020, mas rapidamente se recuperou, né? Isso mostra um fenômeno que acontece muito aqui no Brasil, devido ao oligopólio ou ao monopólio da Petrobras, que é o fato de que quando o preço sobe, ela sobe o preço, mas quando o preço cai, ela não cai tanto assim o preço. Repara que se você olhar aqui na média dos últimos anos, não faz diferença. E nessa época aqui, em 2018, 2019, a gasolina não estava tão cara quanto hoje. Por que que caiu, quando caiu aqui o preço, não caiu o valor da gasolina aqui? Não caiu. Diminuiu, se diminuiu, diminuiu um pouquinho. Mas quando sobe, sobe de novo, né? Isso é um fato que acontece. Se você pegar um período maior aqui, ó, de 15 anos, você vai ver que, na verdade, está um valor relativamente baixo o valor do petróleo agora, com relação ao que estava em 2010, 2011, coisa e tal. Houve realmente uma desvalorização do petróleo aqui. Essa desvalorização foi principalmente em função da entrada dos Estados Unidos a produção dos Estados Unidos se tornou autossuficiente em petróleo por essa época, parou de comprar, ou pelo menos não precisa mais comprar da OPEP desde então. Então você teve uma queda muito grande no valor do petróleo, e se você reparar de lá para cá, esse valor está até baixo, né? O que eles estão falando é justamente de recuperar, chegar a 200, seria ultrapassar isso tudo aqui. Talvez 200 seja exagero desse pessoal, tá? Mas o que eles estão dizendo é que esse aqui é só o começo do aumento. Aí você fala, poxa, mas então por que subiu o valor tanto do petróleo assim, né, da gasolina no Brasil, se no final das contas o valor do petróleo no mercado internacional não alterou tanto assim? E o motivo é muito simples, gente, é a inflação. É o governo imprimindo dinheiro. O governo imprimiu dinheiro pra caramba no passado para pagar as coisas. Não foi só o governo brasileiro, foram todos os governos do mundo. Então por isso que você está vendo o preço dos combustíveis subir no mundo todo. É a inflação, é governo fazendo merda em último caso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o caso Maurício Souza, sobre a continuação dessa história. Eu já falei sobre isso alguns vídeos atrás. Vamos falar mais um pouco como está caminhando esse caso, né? O Maurício Souza, vocês sabem, ele falou uma frase que muita gente considerou homofóbica e por isso ele acabou demitido do Minas Tênis Clube, que era o time que ele jogava lá em Minas Gerais, né? Essa notícia foi sugerida por A Toga do Lex Luthor, Último ANCAP do Norte, Taruíra Capixaba Libertária, Puruquinho, Faca Bomba Tiro, Alguém Sem Importância, Servidor Público Libertário, Desertor de Cuba no Barco de Garrafa Pet, Açúcar Azulado, Disparos em Massa na Cabeça do Xandão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Maurício Souza, então, vocês já sabem, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo anterior que eu fiz sobre esse assunto na descrição aqui do vídeo, mas basicamente, resumindo muito rapidamente, o Maurício Souza, esse cara aqui, é um jogador muito bom de vôlei, da seleção brasileira, participou de várias Copas do Mundo, e era a grande contratação do Minas Tênis Clube para essa temporada, né? Foi contratado e coisa e tal, com patrocínio da Fiat, da Gerdau, de outras empresas, mas em determinado momento ele fez uma crítica a um quadrinho do Super-Homem, que na verdade é o filho do Super-Homem, né? Que assumiu ser bissexual, coisa e tal. Ele comentou aqui que... Eu não vou falar o que ele comentou, porque pode ser que o YouTube não goste da gente falar essas coisas alto aqui, né? Mas vocês sabem o que ele comentou. Ele fez uma crítica aos quadrinhos, né? O pessoal entendeu isso como uma crítica à homossexualidade. Eu não entendi dessa forma. Me parece uma crítica ao quadrinho. A direção que o quadrinho está tomando, não uma crítica à homossexualidade. Não seria, portanto, um post homofóbico, como eles estão querendo colocar, mas algumas pessoas entenderam dessa forma, né?
E essas pessoas, o pessoal da esquerda, eles têm uma capacidade de mobilização muito grande, eles fazem aquele negócio de ligar para as empresas para pedir demissão e coisa e tal, realmente eles têm essa força muito grande, eles têm muitos jovens aí que não tem muita coisa para fazer durante o dia e acabam tendo um poder muito grande de ligar para essas empresas, e daí a Fiat e a Gerdau, que são as patrocinadoras do time, que inclusive deram dinheiro para a contratação dele, não foi barata a contratação dele, elas deram dinheiro, só que aí elas pediram para ele ser afastado e coisa e tal, e no final ele não aceitou fazer a retratação, ele seria suspenso e teria que se retratar publicamente, ele não aceitou se retratar, ou se retratou num post meio sem impacto, um post pequeno, falou que não voltou atrás no que ele disse antes, então o Minas Tênis Clube resolveu afastar o jogador, né? E aqui, eu falei na época no meu outro vídeo, ainda só complementando a parte anterior, eu acho que está tudo perfeitamente libertário isso. Ninguém obrigou ninguém a nada. O Minas Tênis Clube demitiu, é uma empresa privada, demite quem ele quiser, os jogadores do time estão lá. Eu posso achar que foi uma decisão errada deles demitir? Posso achar. Mas eu reconheço o direito deles de demitirem. A Fiat e a Gerdau são os patrocinadores do Minas, são empresas privadas. Eu posso achar que eles fizeram besteira ao pressionar o Minas para demitir o cara? Acho que eles fizeram besteira, não deveria ter feito isso. Mas eu reconheço o direito deles de fazer esse tipo de coisa. E da mesma forma, as pessoas da esquerda que saíram ligando para esse pessoal, também, todo mundo são pessoas, têm direito à opinião delas, elas discordam do que o Maurício Souza disse, então, em última análise, isso não tem nenhum grande problema aqui, não tem nada envolvendo o governo até aqui, e inclusive isso vai naquele caminho que eu já falei para vocês em alguns vídeos. A tendência das pessoas, tanto na direita quanto na esquerda, é usar cada vez mais mecanismos libertários, mecanismos que independem do Estado, para fazer valer as suas vontades, fazer valer o seu jogo político. No final das contas, isso vai fazer a gente chegar no libertarianismo, porque cada vez mais que essas pessoas usam mecanismos libertários, elas dinamitam as bases do Estado, né? Elas começam a tornar o Estado irrelevante. Qual foi a posição do Estado nesse caso aqui? Não precisou de nada, não precisou do Estado para nada. Resolveram o problema, né, na visão deles, dessa forma. Mas aí você mostra um ponto, e isso eu concordo com muita gente. Mas a esquerda usa esse negócio do boicote social de forma irresponsável, por qualquer coisa. Esse caso é um caso clássico. Isso daqui você pode considerar homofóbico, mas não é, mesmo que você considere homofóbico, não é uma coisa pesada, não é um negócio grave. Enfim, no final das contas, é um exagero da esquerda, parece mais uma posição política. Eles colocaram esse quadrinho do Superman, eles esperavam que o pessoal brigasse contra esses quadrinhos, ninguém se importou, na verdade, e daí ele, como foi o único cara que falou alguma coisa um pouquinho fora, assim, usaram ele para tentar fazer avançar a agenda política, né? Tentar enxergar homofobia em um lugar que, na verdade, não tem. Do meu ponto de vista, o que ele está fazendo aqui não é criticar a união homoafetiva, não é criticar os homossexuais, nada disso. Ele está criticando o caminho que está tomando a revista em quadrinhos. É um caminho que não agrada a ele. Eu já falei que eu não acho nada demais nisso daqui. Eu fiz um vídeo também sobre esse caso desse quadrinho, em que eu falei que eu não acho nada demais. Veja, o Super-Homem original, se você tivesse tornado ele gay, eu acho que seria uma coisa preocupante. Eu não gosto quando você muda um personagem muito conhecido, né? Um personagem que já tem uma história, já tem um negócio assim conhecido, e você muda a orientação sexual dele, o gênero, enfim, qualquer coisa assim. Não é que eu não reconheça o direito da Marvel fazer isso, tá? Os personagens em quadrinhos são da Marvel, ela muda se ela quiser, a revista é dela, ela faz do jeito que ela quiser. A questão toda me incomoda, eu não gosto quando isso acontece, acho que é um desrespeito aos fãs daquele super-herói. Mas eles têm o direito de fazer isso se quiserem. Mas nesse caso nem é isso, porque é o filho do Super-Homem, né? Então é um outro personagem, é um personagem novo, eles estão querendo justamente dar uma visão diferente pro cara, até para diferenciar do pai dele, que eu sinceramente nem sabia que existia filho do Super-Homem, enfim. No final das contas, não vejo problema nenhum nisso daí, eu acho que mesmo, não é nada demais isso, discordo do Maurício Souza, mas é aquele negócio, é importante ele ter o direito de expressar a opinião dele, e de forma alguma essa opinião foi algo muito sério, assim, né? E repara, o fato do Minas e da Gerdau terem aceito isso daí é justamente porque essas empresas ainda estão adaptando a esse mundo novo. Elas ficam assustadas, elas recebem muitas ligações de um monte de gente criticando, não sei o que lá. O departamento de marketing fica apavorado que a marca da empresa vai para o lixo, e daí querem fazer esse tipo de coisa, querem ceder
a essa pressão, né? Isso é uma arma que o pessoal tem e é principalmente uma arma moralista, né? Impressionante como é que a esquerda está virando moralista nesse aspecto. Moralista no sentido de impor uma moral que tem que ser cumprida por todo mundo, e quem não cumpre aquela moral, ele é automaticamente cancelado, né? Mas repara, como esse mecanismo libertário ele é válido justamente porque ele permite a pesagem do grau de risco da coisa. Se ele tivesse falado uma coisa realmente muito grave, alguma coisa muito séria, alguma coisa que muita gente não gostou, ele seria cancelado e não teria ninguém ajudando ele. O que está acontecendo não é isso. Repara que ele ganhou 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, ou seja, muita gente passou a seguir ele por dois motivos principais. Primeiro, o pessoal da liberdade de expressão, que eu me enquadro. Veja, eu não concordo com o que ele falou, mas eu acho que ele tem todo o direito de falar isso. É um absurdo o que fizeram com ele nesse caso. E segundo, o pessoal que concorda com o que ele falou. Tem muita gente que concorda com o que ele falou. Então, ou seja, ele acabou levando muita gente, essa ação que eles fizeram, que a esquerda fez, para tentar cancelar o cara, acabou favorecendo ele, levando ele a ter uma relevância muito maior nas redes sociais, né? É lógico, isso não quer dizer muita coisa, porque vocês sabem, né? O fato dele estar com 1,5 milhão de seguidores no Instagram. O que vai acontecer agora? Esse pessoal todo vai tentar cancelar ele no Instagram, e é muito provável que consigam. O Instagram é uma ferramenta que já cedeu várias vezes esse tipo de coisa, então no final das contas existe a chance dele perder também essa conta no Instagram, mas de qualquer forma você repara como o cara tem apoio, né? As pessoas concordam com o que ele está dizendo, né? Inclusive tem aqui também um movimento de sócios do Minas Tênis Clube que está querendo protestar e fazer um abaixo-assinado pela recontratação dele, coisa e tal, criticando a administração atual. Enfim, muita gente está a favor do cara, contrário a essa decisão, né? E, bom, e aí vem um caso, né? Você fala assim, não, mas olha só, ele está falando que eles usaram mecanismos privados, ninguém envolveu o Estado. Não é bem assim, né? Porque também teve agora, o pessoal resolveu denunciar ele no MP pelo comentário homofóbico e coisa e tal. E aí eu falo para vocês, na prática, meu amigo, do que eu vi aqui, do que ele falou nesse caso aqui, isso aqui juridicamente não prospera não, tá? Não prospera. Porque ele não fez nenhum ataque, ele não denegriu ninguém, ele simplesmente criticou o caminho que está aí no desenho. Não tem, do ponto de vista jurídico, não tem material para condenar o cara aqui. Então, eles indo para a justiça, é muito pouco provável que ele seja condenado. A única questão aqui é justamente a pressão política, né? Vai ter uma pressão política muito grande na justiça para ter alguma punição para ele, simplesmente pelo tamanho que a coisa colocou, né? E o grande erro aqui é você colocar a coisa em termos de homofóbicos e não homofóbicos, que não é essa a disputa. A disputa é liberdade de expressão. O cara tem direito de expressar a opinião dele? Ele tem o direito, né? Enfim. E nesse caso também teve um outro caso, mas eu não vou falar sobre isso não, sobre o Felipe Andreoli, que criticou muito ele, falou que não, que isso é homofobia, não sei o que lá, e daí o pessoal levantou um monte de tweet antigo dele, em que ele fazia piadas muito mais pesadas do que o que o cara falou, né? Mas, de novo, o meu ponto de vista é que nada disso devia acontecer. E, naturalmente, a sociedade vai aprender a lidar com boicote social, tá? Isso a gente está na fase de aprendizado social de usar essa ferramenta libertária. A gente vai chegar num ponto que a coisa vai se equilibrar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, eu vou finalmente falar da rachadinha do Alcolumbre, tá? Eu não vinha falando sobre esse assunto, porque na verdade eu acho que esse assunto já está meio que resolvido, mas de qualquer forma acho que é curioso, interessante a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Tem alguns desdobramentos que podem ser interessantes aí, né? Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário, Ancapsume, o Jornal Nacional Diário, Garneral no Joe Biden, Biden, Velho Gagá, Peter Nostradamus do Ancapistão,
Duque Silver, infelizmente meu nome é Felipe de Moraes, Taruíra Capixaba Libertária, por hoje é só PPP pessoal. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo lá na Câmara, né? A Veja divulgou uma reportagem muito grande essa semana passada sobre a rachadinha de 2 milhões do Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre, vocês sabem, já foi presidente do Senado, hoje é o presidente da CCJ e está atuando fortemente contra o governo. Existem pessoas que dizem que é porque ele quer mais dinheiro do orçamento, tem pessoas que dizem que é porque ele se bandeou para o lado do Kassab junto com o Pacheco, então está querendo fazer oposição ao governo mesmo. Enfim, tem um monte de coisas aí, um monte de problemas aí. O fato é que claramente o Alcolumbre está segurando a indicação do André Mendonça, mas não é só isso, tá? Ele está segurando tudo na CCJ, né? A CCJ é uma Câmara do Senado que é muito importante, praticamente qualquer coisa, qualquer projeto de lei precisa passar pela CCJ antes de ser votada no plenário, e o fato é que o Alcolumbre sequer inicia, a CCJ sequer está funcionando no Senado, então nada consegue passar por lá. Isso, lógico, prejudica o governo, e uma das coisas que está parada na CCJ do Senado é justamente a questão do André Mendonça, a indicação do André Mendonça à vaga do STF. Então vamos entender esse negócio aqui. Eu vou falar rapidamente sobre a rachadinha, porque eu acho que isso aqui é o menos importante de tudo. Mas veja, não estou dizendo que não seja um escândalo, tá? É um escândalo muito grande mesmo. Porque olha só, vieram várias pessoas, né, várias mulheres aqui, dizer que trabalharam no gabinete do Davi Alcolumbre justamente no esquema de rachadinha. Elas confessam isso, elas mostram evidências, mostram extratos, mostram a conta. Então, assim, é uma coisa muito mais forte do que, por exemplo, existe contra o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro fez rachadinha também, é lógico que fez, não tem como dizer outra coisa, é evidente. Como eu digo, rachadinha é a coisa mais comum do mundo no Brasil. Em qualquer gabinete, de qualquer pessoa, você encontra o pessoal fazendo rachadinha. Pegaram no pé do Flávio Bolsonaro por motivos óbvios, porque era a única coisa que encontraram contra o Bolsonaro. Mas na prática, absolutamente qualquer gabinete do Brasil, deputado, vereador, principalmente vereador, né, mas deputado estadual, deputado federal, tudo você pega esse tipo de coisa, e senador também. Aqui na reportagem eles falam que não, que isso é uma coisa inédita no Senado. Não, é inédito no Senado o pessoal ter aberto o jogo, ter descoberto o problema, mas que existe lá, é lógico que existe, é evidente que existe. O que acontece? O senador, ele tem capacidade, o senador, ou vereador, ou deputado, ou quem quer que seja, ele tem um orçamento que ele pode gastar dentro da Câmara, ele tem o salário dele, e ele tem um orçamento lá na Câmara. Aquele orçamento ele pode contratar N pessoas. Ele não pode pegar esse dinheiro para ele, mas ele pode contratar N pessoas. Ele não precisa dessas pessoas. É gente demais para o que ele precisa fazer lá. Nem caberia nos gabinetes do pessoal lá. Então o que eles fazem? Eles arrumam pessoas, dizem que vão contratar essas pessoas e pegam o salário para eles. É isso que acontece. Acontece em todas as câmeras, todos a coisa de vereador, a Assembleia Legislativa, tudo isso acontece no Brasil. Então não é novidade nenhuma, inclusive, como eu já falei, isso não é crime, tá? Então isso daqui é um escândalo muito grande, vão bater muito no Alcolumbre, mas isso não está tipificado como crime, não é crime esse tipo de coisa. Então, no final das contas, ficou muito feio, por quê? Porque tem provas abundantes aqui. E, como diz o pessoal, é coisa que aconteceu até março deste ano. Então esse pessoal está acusando o Alcolumbre, mostrando extrato bancário, mostrando que recebia, que trabalhava lá, que não ia trabalhar lá, ou seja, era contratada só no nome, e no final das contas fazia a tal da rachadinha, coisa e tal. Isso está ficando muito feio para o Alcolumbre. É lógico que ele sabe que ele está brigando com o pessoal do Planalto. É evidente que isso daí é briga, né? Então, aqui está a Thaís Oyama falando que não, que ele severiniza o Senado. O que é severiniza? Houve um presidente da Câmara, algum tempo atrás, o Severino Albuquerque, se não me engano, que era uma figura, também não deixa de ser parecido com o Alcolumbre, tá? Era um cara meio obscuro lá que acabou sendo eleito presidente do Senado, né? Enfim. E no final das contas descobriram um monte de coisa, pegaram Severino Cavalcante, né? Severino Albuquerque, não. Severino Cavalcante, pegaram ele extorquindo o restaurante da Câmara, a lanchonete da Câmara, ele estava extorquindo o presidente da Câmara, querendo 40 mil de dinheiro do cara. Olha que absurdo, né? Mas é isso aí mesmo, amigo. Você acha que isso não acontece em tudo quanto é lugar aí com esse vereador, com esse prefeito, esse pessoal todo? Lógico que acontece.
Então, estão dizendo que o Alcolumbre fez esse negócio, que é um absurdo, uma coisa e tal, mas na verdade isso é muito comum lá, todo mundo já faz isso lá mesmo, né? E é lógico que ele vai ser investigado pelo Aras, isso é evidentemente uma pressão, ele fala aqui, o Alcolumbre diz que a acusação contra ele é nítida orquestração em favor de Mendonça no STF e coisa e tal. Pode até ser, eu não duvido nada, certamente é orquestração, não tem dúvida, o nego botou isso daí na Veja porque quer bater no Alcolumbre. Isso aí tá claro para todo mundo, é o que eu falo para vocês. Por que pegaram o Flávio Bolsonaro na rachadinha? Porque queriam bater no Bolsonaro. Por que pegaram o Alcolumbre nessa rachadinha aí? Porque queriam bater no Alcolumbre. Porque se fosse para realmente acabar com rachadinha, meu amigo, era muito fácil. Era só acabar com o orçamento do pessoal na Câmara. Diminui o orçamento que o pessoal tem para gastar na Câmara e no Senado e nas câmaras de vereador do Brasil todo, acabava com o problema. Porque o problema existe justamente porque o orçamento da Câmara dá direito ao deputado de contratar muito mais gente do que ele realmente precisa. Então, meu amigo, deixa só 3 auxiliares de escritório, que aí o deputado vai precisar mesmo dessas pessoas, vai acabar contratando, não vai fazer rachadinha nem nada, e no final das contas você resolve esse problema muito rápido. Ó, assim você resolve esse problema, se quisessem resolver o problema. Eles não querem resolver os problemas. Eles querem deixar esse troço assim, continua todo mundo fazendo rachadinha, só que, no final das contas, eles de vez em quando usam isso para bater nas pessoas, né? É o que acontece lá em Brasília. Então, o Alcolumbre falou que a acusação dele é nítida orquestração, e não está errado, não. Eu não sei se é orquestração a favor do Mendonça ou de outras coisas, mas está na cara que isso daí foi tirado por gente que quer bater no Alcolumbre, né? E isso levanta aquele caso nosso antigo do Alcolumbre tá segurando a indicação do André Mendonça. Como eu disse, não é só isso, tá? O Alcolumbre está segurando um monte de coisa na CCJ do Senado. Tem um monte de projeto, de PEC, de coisa que precisa passar pela CCJ para ser votado em plenário e está tudo parado porque o Alcolumbre não mexe em nada. O Bolsonaro falou até que, olha só, eu libero o voto contrário dos senadores governistas. O senador governista quiser votar contrário ao André Mendonça, eu libero, pode votar e coisa e tal. Ele está querendo dizer aqui, ele está querendo dar a impressão aqui que ele desistiu do André Mendonça. Ele só não quer tirar o cara, ou seja, deixa marcar a votação e vota, ele perde, o André Mendonça não vai para a vaga, mas daí Bolsonaro pode indicar outra pessoa sem ele ter voltado atrás com o André Mendonça. Ele tinha prometido isso para o André Mendonça, fica feio ele tirar o cara agora, mas então ele faz isso, ele deixa o cara perder e indica outra pessoa, né? Lembra que eu falei para vocês, se ele não indicar essa outra pessoa, se ela não for aprovada ou agora no final desse ano, ou no máximo no iniciozinho do ano que vem, depois, meu amigo, vai vir a eleição, acabou, só vai aprovar essa pessoa depois da reeleição do Bolsonaro. Eu não acho problema não, tá? Eu acho que ele vai se reeleger com facilidade, então ele vai indicar de qualquer forma. Mas é aquele negócio, nesse meio tempo tá lá o STF só com 10 membros e fica toda essa confusão acontecendo por aí, né? Bom, agora, repara o seguinte, né? Aqui na revista, aqui no IG, que é claramente um portal esquerdista, ele falou que não, o Bolsonaro já está abrindo mão do André Mendonça, já acha que o André Mendonça não vai ganhar, e coisa e tal, e coisa e tal. Mas eu leio essa mensagem aqui, eu leio essa manchete aqui de uma forma diferente. O que acontece é o seguinte, não faz diferença ele liberar ou proibir o voto de senadores governistas pelo seguinte, porque o voto, no caso de indicação para o TSE, é secreto. Então cada senador vota secretamente se aprova ou não. Então que diferença faz dizer que o senador governista vai votar ou não vai votar? Na prática, meu amigo, ninguém vai saber como o senador votou, se votou a favor do cara ou votou contra o cara. Então não faz diferença, no final das contas, quem for colocado, o resultado da votação lá, não faz diferença o Bolsonaro dizer que libera o voto contrário. Você libera o voto contrário quando é uma votação nominal, que você sabe quem votou e quem não votou. E aí, ou seja, o senador que é a favor do governo, se votar contra o governo, estaria em maus lençóis, né? Mas aqui não, ele liberou, o cara pode votar contra o governo. Só que nesse caso não faz diferença, no caso do André Mendonça não faz diferença. Isso daqui talvez seja muito uma ideia do governo, justamente de tentar tirar a pressão desse caso. Parar, não, deixa pra lá, o Alcolumbre pode botar para votar que não vai ganhar o André Mendonça, não. Apesar de que eu acho que vai ganhar, viu? Vamos ver como é que vai ser essa votação. Segundo eu disse aqui, ela foi marcada. Lembra que eu falei para vocês que ela ia ser marcada na semana do dia 18 ao dia 22 de outubro, e de fato, no dia 18 ao dia 22 eles marcaram para o dia 22 de novembro. Então, tudo indica a votação. A sabatina do André Mendonça será no dia 22 de novembro. Vamos ver se isso se confirma.
Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a Jovem Pan News, a televisão da Jovem Pan, que fez duas contratações de peso agora, o Alexandre Garcia e o Caio Coppola. Olha que boa novidade, né? Essa notícia foi sugerida por Hoje é Só, PPP Pessoal e Duque Silva. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Jovem Pan é uma empresa de comunicações já bastante antiga, fez muito sucesso, faz muito sucesso ainda no rádio. A Jovem Pan Rádio começou, acho que década de 1980, 90, é bem antiga mesmo, e sempre fez muito sucesso e coisa e tal. Com o advento da internet, eles abriram um canal no YouTube e começaram a fazer uma produção audiovisual, ou seja, começaram a gravar um programa, gravar os programas que eles já faziam para o rádio, começaram a gravar eles visualmente também e colocá-la no YouTube, né? Isso fez muito sucesso por vários motivos. Primeiro, porque eles têm realmente uma equipe muito boa, e segundo, porque eles têm uma orientação política bastante interessante. Ao contrário das outras redes de televisão que a gente tem, outras empresas de comunicação que a gente tem no Brasil, que focam 100% na esquerda, que batem no governo 100% do tempo, o tempo todo fazendo propaganda progressista, propaganda pandemínica, aquele negócio todo, eles têm uma programação mais diversificada. Tem vários programas lá que são de esquerda mesmo, que o pessoal segue bem a linha da esquerda tradicional, mas você tem também alguns programas em que você tem uma visão um pouco mais adequada ao gosto da população brasileira, como por exemplo o Pingo nos Is. Não é o único, tem outros também, mas o Pingo nos Is é o que eu, por exemplo, sempre assisto lá da Jovem Pan, e realmente tem um posicionamento bastante coerente, né? Inclusive na questão da pandemia, eu tiro o chapéu para o pessoal, eu não consigo falar 1/5 do que eles falam lá. Se eu falar 10% do que eles falam lá no programa com relação à pandemia, o meu canal é zunido do YouTube na hora, não dá nem tempo de eu terminar de falar. Mas lá eles conseguem fazer isso, lógico, eles têm um peso maior, devem ter contatos dentro do próprio YouTuber, então deve ser mais fácil para eles fazer isso. De qualquer forma, eu acho muito positivo que eles tenham essa abertura, que eles possam discutir esse assunto, né? Pois bem, então a Jovem Pan vem dessa forma, ela tem um sucesso muito grande na internet e ela resolveu entrar, criar uma rede de televisão para ela, criar um canal. Na verdade eles estão entrando agora, já inauguraram no dia 27 na TV fechada, um canal de TV a cabo, né? Que já atende a maior parte da TV a cabo no Brasil, mas lembra, a maior parte da TV a cabo no Brasil ainda é bem pouca gente relativamente, tá? E eles têm planos de muito em breve abrir uma televisão, um canal aberto de televisão, né? Então, eles têm tido justamente um sucesso muito grande, eles, na abertura agora do canal deles, eles já superaram a audiência de vários outros canais, da maior parte dos outros canais da TV fechada, então, no final das contas, está tendo um grande sucesso isso na TV fechada também, e eu tô para te dizer que se eles forem para a TV aberta, eles vão botar no chinelo Rede Globo e esses outros jornais que teimam em fazer propaganda esquerdista o tempo todo, ainda continuam fazendo programas para a bolha deles, né? Então, veja, não é que a Jovem Pan ela seja algo favorável a Bolsonaro ou que se alinhe ao governo, não é isso, ao contrário, eles têm programas em que eles vão batendo no Bolsonaro o tempo todo. Vocês viram, a gente falou sobre o caso do Marinho lá, até na estreia da Jovem Pan, né, uma entrevista bastante conturbada ali. E a questão eles não ficam só nisso, como o resto das televisões. A Rede Globo, você só vê bater no Bolsonaro, não tem assim nada, eles não se permitem falar um A fora de crítica absurda e completa ao governo, né? Não tem nada contra isso. Enfim, eles estão realmente focados naquela bolha ali do socialismo do Leblon ali, aquele pessoal rico e socialista que está do lado da Globo,
talvez por isso, né, por serem tão próximos, eles acabam atendendo justamente a essa camada, essa elite socialista brasileira, e atende muito bem, não tem nada errado com isso, tá? É uma empresa privada, eles têm o direito de escolher qual é o público deles e coisa e tal. A questão toda que eu vejo é que eu, como cliente desse tipo de serviço, eu gosto de ter alternativas, né? Então, é o que eu falo para vocês. Eu, sinceramente, eu sou um crítico deste modelo da Jovem Pan de ir para a TV aberta. Eu acho que isso não vai levar a nada. O futuro é YouTube mesmo, é streaming, é programação sob demanda, é o usuário escolhendo o programa. Isso é muito melhor. Depois que você acostuma a escolher o programa que você quer assistir, é muito melhor do que você ficar sentado na frente da televisão esperando o programa passar. Não tem lógica nenhuma isso. No entanto, eu concordo que ainda existe um mercado muito grande no Brasil para a TV aberta. Tem muita gente que não se adequa a esse padrão de escolher programa, prefere a TV, que você bota a TV lá e ela vai passando os programas um atrás do outro, né? E também tem gente que não consegue mudar disso porque não tem conhecimento para fazer a mudança. Então ainda tem um mercado grande para a TV aberta, só que o que eu vejo é que é um mercado que está diminuindo com o tempo, né? A tendência é ser cada vez menor. Não sei se valeria a pena esse investimento todo da Jovem Pan para fazer isso. De qualquer forma, uma coisa positiva, extremamente positiva, é que a Jovem Pan está sinalizando que pretende manter essa equidade de opiniões na programação dela. Ela certamente vai manter lá os programas mais críticos a Bolsonaro, para agradar o pessoal que gosta do Dória, do MBL, coisa e tal, mas aparentemente vai manter um grupo grande de conservadores e o pessoal mais de direita na Jovem Pan. Estão trazendo o Alexandre Garcia, estão trazendo o Caio Coppola, são dois comentaristas que eu particularmente gosto bastante. Agora, eu só estou sentindo falta de libertário aí na Jovem Pan. Pô, a Jovem Pan devia fazer um quadro também, chamar uns libertários. Tem o Rafael Lima aí em São Paulo, o Paulo Cogos, tem um monte de libertário legal. Vocês podiam fazer um programinha também com isso. Eu acho que ia chamar mais gente do que vocês imaginam essa ideia de comentarista libertário aí na Jovem Pan, hein? Fica a dica para vocês. Enfim, é muito bom essa política da Jovem Pan. Vocês sabem, o Alexandre Garcia, embora ele tenha sido demitido da CNN, né, foi realmente um negócio complicado, porque ele fez um comentário favorável ao tratamento precoce, e segundo a religião dos pandeminions, é proibido falar sobre tratamento precoce, então ele foi devidamente demitido. E é muito legal ele aparecer lá, e o Coppola também anda meio sumido por aí, né? Ele teve também alguns desentendimentos na CNN. O que acontece nesses casos é muito conhecido, né? Essas outras redes de televisões grandes, eles até tentam, né? A CNN tentou realmente botar comentaristas de direita, mas o que acontece, né? O comentarista de direita, ele traz muito público para a emissora, mas ele acaba arrumando confusão com as outras pessoas na emissora. E como a maior parte das pessoas na emissora é de esquerda, acaba gerando uma pressão grande lá na diretoria para tirar os caras da parada. Então é por isso que eles não conseguem. Como a Jovem Pan já veio de um caminho que já vinha trilhando esse caminho desde pequena, talvez ela consiga sobreviver a isso. Vamos ver. No final das contas, eu sei que já existe muita pressão lá para acabar, para abandonar Bolsonaro e não sei o que lá, e só falar mal de Bolsonaro. É lógico, o esquerdista quer isso, Dória quer isso loucamente, né? E a Jovem Pan fica em São Paulo, então ela está na mão desse pessoal em última análise. Vamos torcer para que eles consigam manter essa produção diversa, essa produção ampla. E olha só, vocês deviam chamar um libertário para falar com vocês, hein? Ia fazer sucesso. Mais sucesso do que vocês imaginam. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre as pesquisas de opinião que de repente registraram uma diminuição sensível da diferença entre Lula e Bolsonaro nos números das pesquisas, né? Uma coisa muito curiosa, realmente. Eu cheguei a comentar isso num outro dia, num outro vídeo, mas eu quero focar neste ponto aqui, porque eu tenho uma informação nova sobre o porquê que esse tipo de coisa pode estar acontecendo.
Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado e Senhor Serelepe. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, essas pesquisas de opinião feitas há um ano antes da eleição simplesmente não significam nada. Primeiro, porque um ano antes da eleição muita coisa vai mudar ainda. E segundo, porque no final das contas a gente sabe que essas pesquisas elas têm uma tendência muito forte. A pesquisa é um mecanismo muito bom para mudar a opinião das pessoas, né? A pesquisa de opinião ela não é algo que acontece no vazio. Muita gente presta atenção nela. E é o que eu falo para vocês. Eu não acredito nesses números dessas pesquisas de opinião que estão dando Lula praticamente já eleito e coisa e tal. Eu reconheço que Bolsonaro teve uma queda de popularidade ao longo deste ano, principalmente em função das acusações da Covaxin e coisa e tal, que eram acusações vazias, mas é o tipo da coisa que causa impacto no final das contas, né? Um ponto curioso é, a gente estava vendo essa distância entre Bolsonaro e Lula só aumentar, né? Só aumentava. Bolsonaro chegou a ter uma diferença de 25 pontos percentuais. Desculpa, o Lula chegou a ter uma diferença de 25 pontos percentuais no segundo turno sobre Bolsonaro. Ou seja, uma coisa impressionante mesmo, um negócio que não tem nem como reparar isso daí, não tinha como diminuir essa distância toda. No entanto, na última pesquisa, essa distância diminuiu sensivelmente, ela diminuiu para 15 pontos percentuais, ou seja, uma queda de 10 pontos percentuais. E detalhe, numa época que não aconteceu nada assim de muito significativo. O que teve para mudar o pessoal, para o pessoal sair do Lula e ir para o Bolsonaro, assim, né? O que mudou de fato, né? E como eu falei no meu outro vídeo, existem sim alguns fatos que podem ter levado a esse tipo de coisa. Uma coisa que eu acho que acontece é justamente, à medida que a pandemia vai acabando, o medo das pessoas vai passando, a tendência é elas encararem a vida com um pouco mais de otimismo, e elas estando otimistas com relação à própria vida, com relação à economia e coisa e tal, elas tendem a preferir o governo atual. Então, ou seja, elas tendem a preferir a continuidade. Esse é um efeito que a gente ainda vai ver acontecer daqui até a eleição. Eu tenho fé que a pandemia daqui para lá vai estar muito mais controlada, já vai ser coisa do passado, coisa e tal, quando chegar na época da eleição, de forma que isso deve favorecer Bolsonaro muito. Mas, de qualquer forma, uma diferença de 10 pontos percentuais é uma coisa muito significativa, né? E eu aventei no meu último vídeo que eu falei sobre isso também, essa possibilidade. À medida que vai chegando perto da eleição, para os próprios institutos de pesquisa, eles têm que começar a ajustar os números, né? Porque, veja, senão fica muito feio, né? Vai chegar no dia da eleição e vai aparecer, vai estar dando Lula ganhando no primeiro turno com 300% dos votos, e no final Lula nem vai para o segundo turno, por exemplo, um exemplo. Então, no final das contas, esse tipo de coisa eles têm que começar a ajustar os números para não ficar muito feio para eles. Um ano antes das eleições, eles podem falar qualquer número que eles queiram, podem parir qualquer coisa que eles tenham vontade, porque nada vai afetar, de fato, a credibilidade deles. Quando chegar na eleição e dar um resultado diferente, eles vão falar, olha só, isso foi um ano atrás, mudou a cabeça das pessoas e coisa e tal. Então, isso era um fator. Mas tem um outro fator que eu não estava ciente e que foi alertado pelo Cláudio Humberto, colunista do Diário do Poder, nessa coluna dele aqui, né? As pesquisas, segundo a coluna dele, diz que as pesquisas ajustam números para evitar vexame, entenda a jogada. E daí, segundo ele diz aqui que a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as pesquisas devem constar do sistema de registro de pesquisas eleitorais do TSE. E que, portanto, fica muito mais complicado para esses institutos de pesquisa mentir na pesquisa. E, de fato, procurando aqui a resolução do TSE, você tem a resolução 23.600, de 12 de dezembro de 2019, que, embora, olha só, aqui ele está falando quantas eleições municipais de 2020, veja os ajustes promovidos. Mas esses ajustes são das eleições municipais. Então, para outras eleições, continua valendo o que está escrito aqui, né? Inclusive, para a eleição de 2022. E aqui o TSE, no intuito das suas atribuições, coisa e tal, ele resolve que essa resolução aqui vai disciplinar os procedimentos relativos à divulgação de pesquisas de opinião pública realizadas para conhecimento público. Isso é um outro ponto que eu falo para vocês. A gente tem acesso a essas pesquisas que esses institutos fazem porque alguém paga por isso. Essas pesquisas são extremamente caras.
No momento que alguém paga uma pesquisa para ser divulgada para o público gratuitamente, você pode saber que, nesse caso, o produto é você, meu amigo. Não tem jeito. Ninguém tem nada de graça nesse mundo. Se você está recebendo uma pesquisa simplesmente porque alguém está pagando por ela, é porque elas querem influenciar você com essa pesquisa. Isso está muito claro com esses números que eles colocaram, né? Mas vamos falar sobre isso mais adiante. Deixa eu ver a resolução aqui. E artigo 2º. A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas à eleição ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas a cada pesquisa registrar um monte de informação. Aí tem aqui um monte de coisa que eles têm que registrar lá no sistema do TSE sobre a pesquisa. Então, repara o problema aqui. Hoje, essas pesquisas até aqui, até essa, inclusive essa última, o cara do Instituto de Pesquisa ele pode chutar os números que ele quiser, porque não vai ter nenhuma consequência para ele. Não vai ter consequência lógica, por quê? Porque, como eu disse, a eleição é só ano que vem, então daqui para lá ele pode dizer que mudou a opinião das pessoas, então não tem efeito lógico, e não tem efeito também jurídico, porque ele não tem que registrar isso em lugar nenhum. Ele pode botar o número que ele quiser, ele pode fraudar a pesquisa do jeito que ele quiser, que ele não vai ter preocupação nenhuma, porque ele não tem que registrar com ninguém essa pesquisa feita neste ano. Mas a partir de 1º de janeiro do ano que vem, as pesquisas que saírem vão ter que ter esse registro. Então eles vão ter que tomar um cuidado muito maior na hora de fazer essas pesquisas para ter números muito mais próximos do real. Isso quer dizer que eles não vão trapacear nas pesquisas? Não, é lógico, eles sempre trapaceiam. Pesquisa pública, se alguém está pagando a pesquisa para você, é porque você está sendo influenciado por ela, eles querem te influenciar com ela. É sempre assim. Veja, existem pesquisas altamente de alta qualidade e coisa e tal, que são pagas pelas pessoas e são guardadas por elas. Esse pessoal todo toma decisões com base em pesquisas que eles fazem, que eles pagam pelas pesquisas. Eles sabem realmente a popularidade de Lula e de Bolsonaro na prática. É que eles não querem falar para o pessoal porque não é interessante para eles aqui. O que era o interessante para eles ao longo do tempo? Era justamente mostrar que Bolsonaro estava na baixa, que ninguém mais acreditava em Bolsonaro, que Bolsonaro não vai se reeleger de jeito nenhum em 2022. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam forçar o Congresso a se virar contra Bolsonaro. Bolsonaro, no início do ano, fechou um acordo muito bom, ganhou a Câmara, o Senado ficou na mão do Pacheco, que era originalmente neutro, mas virou oposição. Mas, de qualquer forma, na prática, o que está acontecendo eles queriam virar a Câmara contra Bolsonaro, para 2 motivos. Idealmente, para conseguir passar um impeachment contra ele. Ou, se não conseguisse isso, pelo menos conseguir travar o máximo de coisas. Bolsonaro não conseguia aprovar lei nenhuma, porque justamente, se você sabe que o presidente é um presidente que vai acabar em 2022, não vai ter mais poder depois disso, a tendência sua é já começar a bajular o cara que vierá depois. Você não quer mais dar moral para esse cara, né? Então a ideia dessas pesquisas era justamente isso, influenciar tanto a opinião pública quanto os deputados a acharem que Bolsonaro não tem mais nenhuma chance. Essa era a ideia. Ah, não, Lula já ganhou, Lula estava 300% de votos e coisa e tal. Felizmente, como eu digo para vocês, a gente tem agora a informação descentralizada e distribuída. Esse truque que eles já usaram inúmeras vezes, em inúmeras eleições, em inúmeras situações, simplesmente não funciona mais. Porque as pessoas conversam sobre isso e estava todo mundo achando muito estranho. Você vê passeatas enormes, motociatas enormes com Bolsonaro, Bolsonaro sai na rua, sai abraçando todo mundo, Lula não consegue sair na rua 1 metro sem ser xingado pelas pessoas. Então estava uma coisa muito estranha essa história do Lula estar tão bem na pesquisa assim, né? E aí, segundo o que diz esse pessoal aqui, segundo diz o Cláudio Humberto, e me parece uma proposição bastante razoável, né? Porque, veja, como eu falei no meu último vídeo, eles iam começar a acertar esses números para chegar nas eleições. Mas vamos combinar, a eleição ainda está longe ainda, né? A questão é, eles precisam começar a acertar esses números antes, porque a partir de janeiro eles vão ter que botar pesquisas que são muito mais próximas da realidade. E daí ficaria muito feio para eles esse negócio dos números estarem tão deslocados até dezembro, chegar uma diferença de 25 pontos para o Lula, e aí chega em janeiro o Bolsonaro está na frente do Lula. Ia ficar muito estranho, né? Ia deixar claro que essas pesquisas foram manipuladas. Né? Que elas foram manipuladas, elas foram, você pode ter certeza disso. A questão é, eles têm que agora manobrar para chegar num valor mais razoável. Né? E, de novo, com isso, eu não quero dizer que Bolsonaro não teve nenhuma derrota em termos de popularidade esse ano. Eu acho que ele teve sim, ele perdeu popularidade esse ano, principalmente com a questão do escândalo da Covaxin, por mais que não tenha nada lá, isso machucou ele enquanto candidato.
Agora, não foi essa tragédia que o pessoal estava pintando. Essas pesquisas estavam pintando alguma coisa totalmente irreal, com um objetivo claro de tentar enfraquecer Bolsonaro. E, de novo, ainda deixo mais claro ainda para vocês. O Lula aparece nessas pesquisas justamente porque eles precisavam de um nome mais forte que Bolsonaro para enfraquecer Bolsonaro. Eles sabem que Lula não vai se candidatar, Lula vai ficar enrolando até onde puder e na última hora vai desistir, porque para ele é um sacrifício total. Se ele for candidato, ele vai apanhar pra caramba, não vai ganhar a eleição e vai acabar a história política dele sendo derrotado. Então para ele é muito melhor ele acabar a história política dele do jeito que ele está hoje. Dizendo que ele tinha chance e coisa e tal, mas que não quis concorrer, não quis disputar, porque era muito esforço, não sei o que lá, dá uma desculpa qualquer, apoia outro candidato. Enfim, na cabeça dele ele está inocentado pelo STF, então ele não teve nada, ele pode terminar a história dele desse jeito. É uma história positiva, ele termina num ponto positivo. Se ele se candidatar à eleição, ele vai perder, e vai perder feio, e no final das contas vai acabar indo para a história como um derrotado. Na boa, eu duvido que Lula se candidate nessa eleição. Eles estão usando o Lula aqui justamente porque eles sabem que nenhum outro candidato seria crível de aparecer na pesquisa à frente de Bolsonaro. Imagina se eles botassem Dória aqui, aí ninguém ia rir, né? Aonde que Dória tem mais voto que o Bolsonaro? Ou qualquer outra pessoa, bota qualquer outra pessoa aqui no lugar de Lula. Não tem. Eles não teriam como fazer esse tipo de jogada com outro candidato. Por isso, eles colocaram o Lula. Eu não duvido nada que o STF tenha soltado o Lula exclusivamente para esse papel, para ele poder aparecer na pesquisa, para poder enfraquecer Bolsonaro esse ano. A preocupação deles é muito grande com isso. Eles sabem que Bolsonaro está muito mais forte do que eles gostam de acreditar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a cidade privada chamada Próspera em Honduras e as perspectivas disso do ponto de vista libertário. Tá? Essa notícia foi sugerida por Saul Plasma e por Dindinhos contra o Sistema. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ideia de cidades privadas não é uma ideia nova, é uma ideia até muito bacana, muito interessante, altamente libertária, realmente é um princípio libertário, porém, como eu deixo claro para todo mundo, não é uma forma que eu acredito da implantação do libertarianismo. Ou seja, ela tem uma tendência libertária justamente por você entregar a administração da cidade a uma empresa. Então todas as decisões acerca da cidade são tomadas pela empresa. Porém, tenha em mente que você tem duas coisas aí. Primeiro, que uma cidade libertária continua tendo a regra da questão geográfica. Se você está dentro daquela cidade, você vai ter que assinar um documento aceitando aquela empresa como sendo a gestora daquela cidade, né? Então, assim, no final das contas, você vai ter regras obrigatórias estando morando lá. Isso daí, em si, não é um problema grande, porque eu entendo que isso daí é alguma coisa equiparável a um condomínio, né? Quando você vai morar num prédio também, você decide morar naquele prédio, você assina um contrato com o condomínio do prédio, aceitando as regras ali dentro, né? Por mais que você não goste de regras, no final das contas, para a convivência humana, elas são importantes sim. O meu grande problema com o Estado é sempre aquela questão da regra imposta coercitivamente. Esse é o grande problema. Se você aceita aquele contrato voluntariamente, e isso é um princípio que essas cidades todas adotam, ou seja, ninguém é obrigado a ir morar lá, elas são criadas do zero, em lugares que não tem nada. Se você quer ir morar lá, você assina um contrato aceitando aquelas condições. Isso é um contrato, uma lei contratual, perfeitamente válido. Porém, existe alguns problemas além desses, tá? É o fato de que, por exemplo, essas empresas, essas cidades-estado, elas ainda estão dentro da jurisdição daquele país, daquela
daquele estado. Então, por exemplo, lá em Honduras, eles fizeram até alterações na Constituição para permitir essas cidades privadas, mas de toda forma elas continuam sujeitas ao governo hondurenho. Ainda existem princípios constitucionais que elas são obrigadas a seguir. Embora os impostos ali sejam totalmente diferentes, elas são ZEDs, né, as Zonas Econômicas de Desenvolvimento Especial, então são zonas que o imposto ali é calculado de outra forma, coisa e tal, é muito menor o imposto, tem uma série de facilidades, mas no final das contas a soberania ainda é daquele país. E por que isso é um problema? Isso é um problema justamente porque a minha perspectiva, o que eu acho que vai ser o grande desafio dessas cidades vai ser no longo prazo se elas tiverem sucesso. E de certa forma isso já está acontecendo. Tá vendo aqui você tem uma reportagem aqui recente, de 14/10, da cidade Próspera, que é uma cidade lá em Honduras, que é muito bacana, ela tem um estado mínimo, impostos muito baixos também, muito menores do que no resto do país e coisa e tal, uma série de vantagens, tem atraído muita gente, muitos americanos, pessoal de cripto, pessoal até de experiências genéticas está indo para lá, justamente porque você tem uma legislação muito mais aberta em termos até de limitações éticas e coisa e tal. Então está desenvolvendo muito fortemente lá. Esse eu sempre falei que seria uma coisa positiva. Uma cidade liberal, uma cidade organizada por uma empresa, é uma coisa positiva, sim. O grande problema é justamente o problema de ser o sucesso, que é o que já está acontecendo já, né? Isso aqui é uma outra reportagem, mas fala do mesmo caso. E aqui nessa outra reportagem você vê a reclamação dos outros moradores da ilha, onde fica a Próspera, e como eles estão pressionando os políticos de lá, justamente porque a cidade não ajuda em nada eles, né? A cidade é automaticamente muito próspera, muito rica, muito cheia de benefícios e coisa e tal. Em determinado momento faltou água no vilarejo próximo, o pessoal da cidade Próspera ajudou o vilarejo próximo dando água para eles, só que daí isso não é uma obrigação, né? E daí isso gerou um problema lá com o pessoal, acabaram arrumando confusão. Repara o ponto que eu quero demonstrar aqui, que eu já falei em outros vídeos. No momento que aparecer, que esse negócio começar a ficar comum, que você tiver várias cidades privadas por aí, fazendo muito sucesso, a cidade está crescendo muito, está fazendo um sucesso enorme, tem aqui, esse aqui é um dos fundadores da cidade, mas você repara que tem várias casas aqui, a coisa está crescendo, muito bacana. O problema todo é aquilo que eu falo, quando fizer esse sucesso todo, vai aparecer um político dizendo, ah não, o pessoal daquela cidade ali tem que pagar os impostos também, pô, como é que pode? O pessoal, todo mundo ficando rico, e a gente aqui na miséria, sem água, não sei o que lá, tendo que pagar alguma coisa e tal. Repara, a cidade está aqui, né, e a vila dos moradores é próxima aqui onde tem essa cidade, né, e daí eles falaram, cadê a foto da água aqui? Eu quero chegar na água. A vila de pescadores é muito pobre, coisa e tal. E daí a própria cidade ajudou essa vila ao lado, né, dando água e coisa e tal. Só que aí o governo começou a criar problemas com isso, né, porque ela estava extrapolando a jurisdição dela e coisa e tal, ao ajudar os moradores. E aí cortaram a água, aí os moradores ficaram chateados porque entenderam que a coisa poxa, eles têm água ali do lado, que a gente não tem água aqui. Repara como isso tudo leva ao fato de que eles vão acabar, vai abrir espaço para um político falar, não, essa cidade tem que dividir com o resto do pessoal. Não, nós vamos acabar com esse acordo, vamos botar esse contrato no prego e vamos botar imposto lá também, porque eles têm que ajudar o resto de Honduras, né? Se eles são moradores de Honduras, tem que ajudar o resto do país também, pagando o seu imposto justo, o seu fair tax, aquele negócio todo, né? Infelizmente, a tendência é essa. Enquanto houver Estado ali, não tem jeito, por mais que seja uma cidade independente, que ela tenha um governo local independente, por mais que existam leis em Honduras garantindo esse status de liberdade econômica e liberdade social ali dentro, isso gera um problema, gera uma oportunidade para políticos esquerdistas muito forte, que fatalmente vai ser explorada em algum momento no futuro. E aí você tem esse problema, você que investiu lá, que construiu uma casa lá, você agora pode acabar virando um morador hondureio como outro qualquer, tendo que pagar impostos e conviver com o governo socialista da mesma forma, né? Essa reportagem aqui, inclusive, ela começa de uma forma totalmente enviesada, né? Ela fala que originalmente a ideia era fazer uma cidade charter, que seria uma cidade administrada pelos Estados Unidos em Honduras.
e depois isso mudou para uma empresa privada administrando a cidade, coisa e tal, como se isso fosse pior, né? É socialista, né? Lógico, né? Um governo estrangeiro numa cidade seria muito pior do que realmente uma empresa administrando a cidade, né? Mas, no final das contas, o que acontece, isso daqui, o grande problema é esse, é o que eu falei. Se der certo, e aparentemente está dando certo a cidade lá, está crescendo muito, é uma coisa muito boa, vai durar um tempo, não sei quanto tempo, mas o que eu falo, no longo prazo, a tendência é essa, a tendência é abrir espaço para políticos correrem contra essas cidades. A forma correta de você implementar o libertarianismo é só esperar, porque o governo vai cair fatalmente devido à informação descentralizada e distribuída. Não tem por que ficar arrumando essas coisas, eu acho. É uma boa alternativa? É uma boa alternativa. Pode ser um negócio legal realmente de fazer, coisa e tal, mas eu não me considero um grande, não apostaria tudo numa situação dessas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.